colocar ele na mesma cesta de um Chevrolet Corvette, de um Ford Mustang, sabe por quê? Queria falar com vocês o lance dos freios. Então, pensando assim como um Abarth e tal, Pessoal, hoje a gente vai ter a oportunidade de entrar naqueles vlogs que eu ando 1000 km com o carro e compartilho todas as informações possíveis com vocês, tanto as coisas muito boas, também as coisas muito ruins. Então hoje vocês vão poder acompanhar e ver a minha experiência a bordo desse carro, o Pulse Abarth, um carro que fazia muito tempo que eu tinha curiosidade não só em andar, mas principalmente de viver a experiência. Como entusiasta de carro, eu queria passar alguns dias com o carro, queria andar bastante, justamente para entender o trabalho que a Fiat fez nesse carro e obviamente poder compartilhar tudo com vocês. Então, para quem é novo na área, sinta-se à vontade. Aqui é canal de quem gosta de carro. Toda semana tem muito conteúdo que envolve desde as máquinas originais até as máquinas mais modificadas e rápidas do Brasil, além dos nossos Project Cars que tem para todos os gostos aqui dentro do canal. Inclusive quero deixar um convite para vocês acompanharem a temporada que eu estou indo fazer lá nos Estados Unidos com a Mercedes S55 AMG, que vai ter muita coisa legal. No caso do Pulse Abarth, a Fiat apostou para trazer a marca Abarth oficialmente e produzir Abarth no Brasil em uma receita que nos anos 80 a gente curtia muito. Pegar um carro que existe no mercado, colocar um motor que esse carro nunca saiu e adicionar alguns outros elementos relacionados à parte de esportividade. No caso aqui, ele usa o motor 1.3 turbo, que é um motor que hoje em dia a gente vê muito no Fiat Toro, no Jeep, tanto no Renegade como no Compass e no Commander. Trouxe para cá esse motor que produz 185 cavalos, transmissão, somente transmissão automática, e aí a gente começa a ver algumas características de que é um carro voltado para entusiasta, mas não é tanto para entusiasta assim, porque tem uma coisa que eu falo, que carro até uns 300 cavalos manual é a melhor receita quando a gente fala de dirigibilidade. Tudo bom? Beleza? E aí, eu quero dar um giro com vocês para dar algumas olhadas. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho super interessante, eu vou fazer aqui, colocar ele na mesma cesta de um Chevrolet Corvette, de um Ford Mustang, sabe por quê? Porque tanto o Mustang como o Corvette, eles não trazem a marca Chevrolet no carro, e sim, no caso, o Corvette tem aquele ícone, o Mustang tem o cavalo Mustang, e aqui a gente vê o elemento Abarth, que foi usado em diversos lugares. Tem essa combinação de cores, que eu acho talvez a mais emblemática e mais tradicional, que é o branco, com essa faixa, os retrovisores em vermelho. Então a Fiat soube explorar isso muito bem, colocou um pneu 215/50/17, que é um pneu que eu vou falar para vocês que esse carro tem 15 mil quilômetros, tá? A roda eu acho uma roda, um desenho bacana. Eu teria feito essa roda prata porque eu acho que daria um destaque, daria uma personalidade mais forte para essa roda que é tão cheia de detalhe, que lembra muito de fato os carros esportivos, mas eu achei o pneu muito ruidoso, tá? Que tem nesse carro. Andando na estrada a gente vai ter oportunidade, nos momentos que a gente for andar, de eu mostrar isso para vocês. A Fiat fez uma outra estratégia que particularmente eu não concordo com a linha Abarth, que eu teria entrado na linha Abarth com o Argo, tá? Por ser um carro menor. A gente sabe que o Pulse é um carro derivado do Argo, mas ele é esse carro com essa cara toda maior, meio que um SUV, vamos dizer, a moda brasileira, assim, desse carro com o capô mais reto, um pouquinho mais alto, essa parte aqui, esse arco aqui na caixa de roda, um fender flare para os mais entusiastas, mas eu teria entrado no Argo. Eu acho que a receita do hot hatch com certeza seria de maior sucesso. Aqui atrás acontece uma coisa interessante, porque quando eu uso o carro, muita gente assim, tipo, você vai pegar uma tag de pedágio, você para em algum lugar, os caras, meu, que carro que é esse? Tá aqui a linha Abarth, tem uma saída dupla de escape, uma réplica aqui de um extrator de ar. Então eu acho bacana porque a Fiat ela soube explorar o carro como um todo, diferente, por exemplo, de um Polo GTS, que é um carro super competente, mas ele é aquele carro muito comportado demais. Aqui ela abusou mais dessas coisas diferentes. Deixa eu só mostrar uma coisa no capô e depois a gente vai começar a andar com o carro, e aí eu vou compartilhando uma experiência com vocês, que é o seguinte.
E a primeira coisa é que réplica de fibra de carbono, para quem é entusiasta, é um negócio mega brega. Não é bacana. Aqui, se fosse uma faixinha preta, seria muito bem mais resolvida. Eu acho que isso é uma coisa que é super importante, principalmente quando você faz um carro para quem gosta de carro. Se tem o elemento, que seja ele mesmo. Do tipo, você quer colocar fibra de carbono? Coloque fibra de carbono mesmo. Ah, mas fica muito caro, então não põe. Põe preto como a grade aqui e ficaria campeão, entendeu? Aqui embaixo tem uma outra coisa que eu acho que de certa forma a Fiat fez interessante, de tentar trazer a identidade Fiat aqui, mas ficou um negócio muito, eu diria muito caseiro demais. Quando a gente olha, vocês veem que é uma placa que ela tá torta aqui na maneira como ela foi colocado. É um rebite simples, é uma coisa que a gente faria artesanalmente, vamos dizer, numa oficina, mas eu acho que como fábrica merecia, por exemplo, uma peça dessa plástica com um rebaixo, com o Abarth, se quisesse trazer a identidade Abarth aqui no cofre do motor. O turbocompressor fica montado aqui na frente, gera bastante calor, como qualquer motor turbo, isso é perceptível, faz parte desses motores modernos. Tem alguns desafios da parte de performance, porque tem o wastegate eletrônico, então fazer todo esse controle não é algo simples, principalmente para quem gosta de modificar carro, mas dá para ver que ele é um carro que ele traz diversos elementos exclusivos, sejam eles muito bons, muito ruins, muito bem feitos ou meio aplicados assim, estão aqui, e o que eu acho que vale principalmente é a intenção. Esse brasão é super bonito, montado aqui, eu acho que ficou super legal assim. Essa é uma peça que eu acho que é bonita. Enfim, vamos lá? Bora andar? Deixa eu começar mostrando algo numa situação de dia a dia. Isso é uma coisa que eu já comentei em outros carros do grupo Fiat, que a resolução dessa tela, ela é muito diferente da tela central. Repara a diferença de brilho que tem dessa tela para essa tela aqui no meio. Além disso, eles fizeram uma moldura grande, então quando você entra no carro parece que é um painel grande, mas o painel tem toda essa área que não tem absolutamente nada, que é só, vamos dizer mesmo, aqui no meio. E aqui no meio eu acho que tem algumas coisas que eu vou ter que mostrar para vocês daqui a pouco, porque tá batendo o sol e eu acho que vocês não vão ver absolutamente nada. Tem um outro ponto aqui no volante. Deixa eu mostrar essa parte. Repara que isso também eu já tinha comentado quando eu fiquei com o Argo HGT lá atrás, tem um tempão no canal, que ele tem essa costura aqui. Isso daqui ela apoia no meio da palma da mão, não é a forma mais confortável assim de empunhadura de um volante. Então, pensando assim como um Abarth e tal, olhar para o volante, ser o mesmo volante com um logo diferente, para mim é algo que incomoda um pouco. A Fiat colocou até o chamado modo Poison aqui, né? Que basicamente, assim, pelo que a gente pôde ver, ele muda a modulação do acelerador para parecer que o carro é mais forte, que ele está mais forte, mas a potência máxima do carro e nem mesmo a curva de potência mudou. Então é mais uma coisa assim, para vocês terem um modo veneno aqui, veneno ativado, sabe? E aí quando ativa o modo veneno, ele muda a grafia do contagiro, só que eu acho que muda para uma forma que dificulta mais a visão. Para mim, essa visualização ela é mais agradável, porque ela tem os números de uma maneira mais clara. Eu não preciso saber se está a 4.200 ou a 4.500 a rotação, entendeu? Olha lá, eu aperto, ele muda, ele abre mais a borboleta com o percentual de acelerador que eu tava, entendeu? Como ele vai mudando. Aqui voltou pro modo normal. Ah, outra coisa, dei seta e lembrei. Isso daqui, essa chave de seta aqui, ela tem aquele problema quando você vai dar a seta, você dá farol alto. Agora, uma coisa que eu devo dizer para vocês é que os carros da Fiat de usar, eles são carros agradáveis, assim, no dia a dia. É engraçado isso, porque no primeiro momento, um carro, por exemplo, um carro da Volkswagen, a calibração me agrada mais, assim, quando eu começo a usar o carro, resposta de acelerador, freio, câmbio, tal, como funcionam. Mas é engraçado que o dia a dia dentro dos carros da Fiat, ele é agradável. Eu vou falar que esse carro, por ser um esportivo, é um carro que ele poderia muito bem ser, sei lá, 10, 20 centímetros o banco mais baixo, para justamente trazer uma
uma posição de pilotagem mais agradável, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu busco, pelo menos quando eu vou para um tipo de carro esportivo assim, é ter uma posição de pilotagem um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais focada aqui na direção e mais envolvido com o carro. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é em relação à história da rodagem. Vamos tentar ver se vocês conseguem perceber o ruído. Ele é um ruído constante, assim, que ele fica dentro da cabine que cansa. E aí eu comentei com vocês, eu falei, um carro de 15 mil quilômetros, porque eu não sei há quanto tempo esse pneu tá aqui, entendeu? Eu imagino que esse carro deva ter aí mais de um ano com esse pneu e de fato é algo que incomoda. Agora, uma coisa que agradou bem desde o começo do carro tá aqui, ó, que é o seguinte: desde o primeiro momento que eu tive contato com o carro, o que me chamou a atenção foi o desempenho, meu. Tipo, ele é bom de andar, assim, ele não é, tipo, agrada, assim, me surpreendeu. Eu não imaginei que ele fosse ganhar velocidade tão rápido. Ele tem, assim, uma faixa de potência até uns 4.800, 5.000, vai. Depois disso, eu acho que o turbocompressor é pequeno, ele começa a ficar limitado, mas o desempenho do carro no dia a dia ele é muito agradável. Uma coisa que eu faço, eu tenho andado muito no manual. Por quê? Porque ele tem uma coisa de calibração que, sei lá, se eu estou em sexta marcha, eu dou uma baixadinha no pé, ele já reduz 2, 3 marchas e leva a rotação lá em cima. Eu prefiro uma condução que eu tô, por exemplo, em sexta marcha, que às vezes eu só quero dar uma apoiadinha de pé, eu não quero que o carro reduza, entendeu? E o carro já ganha velocidade muito bem, assim, é de fato muito agradável, assim, de usar. Eu acho que essa motorização nesse carro caiu muito bem. Nos outros carros que já tem sistema 4x4, que tem muito mais peso do que os 1.000, na casa de 1.200 que tem esse carro, aí eu já acho que começa a ficar um pouco de motor pequeno demais para muito carro, mas aqui eu tenho achado ele muito agradável de usar. Bom dia para vocês. 6h48 da manhã, já andei 150 km com o carro, acabei de abastecer o primeiro tanque. Uma coisa que chamou a atenção é que a autonomia ela veio assim, tipo, daria para eu ir sossegado, só que chegou, nessa parte dos 3/4, o 1/4 final aqui do tanque, ele começou a baixar bem rápido e aí entrou a informação na reserva. Aí eu parei para abastecer. Esse menu não é uma figura tão simples. Não, é aqui, ó. Ele tem uma função, ó, desde o abastecimento, tá vendo? Aí o último consumo médio que eu fiz foi 9.3 nesse tanque. Tudo isso na gasolina, tá? 338 km eu andei. E aqui tem uma média de 13 agora na estrada. Olha que beleza. Andando de boa até que foi bem econômico. Essa é a média do tanque, percurso A, percurso B, percurso C. Vamos zerar então, dado que eles estão iguais. Aperta o OK. E aí, zerou. Beleza, continuar aí a nossa missão a bordo do Pulse Abarth. Coisa bacana que eu lembrei de mostrar pra vocês. Coloquei a ré, a câmera de ré ela preenche a tela toda. Isso é bom, ajuda na manobra. Tem carro que apresenta uma câmera de ré reduzida e a definição dela é boa. Bem legal. Curti. Esse carro ele tem batimento elétrico dos espelhos. Coloco em parque, ele já entra no freio de estacionamento eletromecânico, tá vendo? E ele tem luz embaixo dos retrovisores. São umas coisas que normalmente a gente encontra em carro de luxo, mas que tem aqui. Ó, fiz mais 200 km com o carro. Devo estar com o cabelo meio bagunçado porque é final de semana de corrida. Hoje foi dia de treino no Velocitar. Vou falar que o desempenho do motor é uma coisa que me agrada. Ele não tem muita força em alta, mas as faixas médias são boas. Então é aquele carro gostoso assim para andar na rua, assim. Ele está sendo bem gostoso assim, pegar a estrada. Você vê que o carro ganha velocidade.
É da hora, falta um pouco de potência lá em cima, depois de 5.000, assim. Você vê que ele já começa a ficar meio limitado. E o ronco é legal. O ronco é gostoso, assim, porque aquele ronco, você vê que tem um ronco diferente de um carro normal, mas não é alguma coisa que fica muito invasivo, sabe, dentro do carro. Ah, outra coisa, o ar-condicionado do carro é bom, muito bom. Meu carro ficou no sol, tipo, tava mais de 40 graus lá em Mogi hoje, e entrei no carro e rapidinho o carro tava fresco. Então são detalhes assim que eu acabo percebendo com o uso mesmo. Compartilhar com vocês algo que acontece meio que em todos os carros que eu pego. Isso não é particularidade desse carro. Em algum momento durante a semana vai ter algum problema de conexão de Apple CarPlay, que eu tô fazendo por cabo, porque eu acho melhor, porque já carrega o celular, tá? Então, se olhar aqui, ó, eu vou conectar. Conectou, apareceu o charging aqui embaixo e aqui nada na tela. Então o que eu faço normalmente? Desligo, espero apagar a tela, que é bem bonito esse Abarth que aparece inclusive. Liguei, vamos ver. Agora ele reconhece. É aqui que ele... Tem carro que tem que apertar botão, reiniciar. Não tá indo. Agora eu vou fazer o outro procedimento, que é desligar, abrir a porta, esperar um tempinho. Deixar o cabo desconectado aqui. Pela velocidade que ligou, acho que nem chegou a reiniciar. Bem-vindo à primavera, apareceu ali. Que gentil. Da hora. Cabo conectado. Acendeu a luz lá que tá carregando. Cheio. E nada. Mas não reconhece, mas nem... Vamos tentar descobrir isso. Conectei o meu telefone e apaguei ele do... Vamos ver. Iniciar o procedimento. CarPlay, ó. Agora apareceu. Olha lá, voltou. Viu? Loucura, né? Mas isso, meu, direto dá nos carros, meu, direto. E eu vou falar pra vocês, não tem marca, não tem modelo. É algo que de fato acontece em tudo que é tipo de carro, de tudo que é tipo de valor. Felizmente. Bora lá. Ó, algo interessante pra vocês verem. Se andar bem de boa, que nem eu vim agora na Marginal aqui em São Paulo, essa barrinha, essa última, veio fazendo 15 de consumo. Tudo gasolina, tá? E na média eu tô fazendo 11,5. Um tanque eu andei só na estrada. Importante deixar claro isso. Tava aqui na estrada e pensando sobre o comportamento dinâmico do carro, que eu acho que isso deve gerar muita curiosidade de vocês. Até que ponto ele é um carro esportivo, até que ponto ele é um carro que dá para usar no dia a dia. Ele é muito mais um carro do dia a dia do que um carro esportivo, eu vou falar para vocês. Você vê nitidamente que ele tem uma suspensão mais rígida do que de um Pulse normal, isso fica claro, mas ainda não é um carro esportivo com aquela veia que, sei lá, talvez o exemplo mais próximo que eu posso trazer para vocês é de um Sandero RS. O Sandero RS ele tem uma suspensão mais voltada para performance, por exemplo, do que esse carro. Esse carro ainda é um uso normal, assim, tanto de compressão como retorno, carga de mola, você vê que tem a mais, mas ainda é uma carga de mola de uso em rua. Então, tipo assim, ele é bem tranquilo de usar. Só que para quem tem a expectativa de que vai entrar num carro esportivo em termos de comportamento dinâmico, eu acho que talvez possa se frustrar um pouco. Você sente também o fato dele ser um carro mais alto, você sente um pouco aquela rolagem de carroceria, é nítido, assim, eu vim fazendo uma curva um pouco mais de alta aqui na estrada, assim, uma curva com um raio mais longo, aberto, e você sente, assim, o
peso dele. Ele é prazeroso de andar na rua, tá? Só que eu acho que a pessoa não pode ter a expectativa de falar, meu, vou entrar num negócio que vai ser um negócio mais hardcore em termos de performance. É isso. E quando eu parar o carro, eu quero comentar sobre a história dos freios com vocês. Ó, 600 km rodados, 9.8 de média até agora. E eu vou falar, já já a gente vai completar esses 1000 km aí na estrada. A vida nos vídeos passa muito rápido. Eu passei o dia inteiro hoje aqui no Autódromo Velocitar, tive corrida, tô pegando estrada agora para voltar para São Paulo, fazer os últimos 200 km com o carro. Queria falar com vocês o lance dos freios. Esse carro foi muito criticado no começo pelo fato de ter freio traseiro a tambor. E durante várias conversas que eu tive, basicamente a minha justificativa era a seguinte: quem tem que avaliar se precisa ou não ter freio a disco na traseira é o departamento de engenharia. Só eles, quando estão desenvolvendo o produto, sabem da real necessidade. E tudo isso eu falei baseado muito em experiências que eu tive de carros que eu quis colocar o freio a disco traseiro, primeiro por achar mais bonito e por falar, não, o carro vai frear mais. O que acontecia? Principalmente nos carros hatch pequenos e leves, o carro bloqueava a traseira. Quando bloqueava a traseira queria passar à frente. O que a gente fez? Válvula restritora. Aí começa a restringir. Resumindo, os carros de pista, os marquinhas principalmente, aqueles carros pequenos, leves de pista, eles andam com freio a tambor e correm as corridas de meia hora sem problema algum. Porém, uma coisa que eu senti, e eu não sei atribuir ao freio, porque eu nunca tive a experiência, eu precisaria guiar um carro desse com freio para poder justamente comparar, e é muito o que eu falava para as pessoas. Teve gente, criadores de conteúdo do meio, que falaram, ah, precisa ter. Eu falei, não, você precisa comparar para saber se precisa ou se não precisa, e também esse lance da parte de engenharia do carro. Mas, o que eu senti? O carro é alto, ele tem bastante freio na dianteira. Ele, quando você freia forte, bem forte, a frente afunda e a traseira fica leve. Isso, para quem está acostumado, eu que ando numa categoria no automobilismo de tração dianteira, a gente está super acostumado com essa sensação da traseira querer passar à frente. Só que eu acho que isso é algo que causa desconforto no carro de rua. Pega uma pessoa normal, ela precisa dar uma freada mais forte, ele vai sentir a traseira muito levinha, e tudo isso pode, enfim, causar esse desconforto. Então, resumindo, eu acho, e justamente eu estou falando acho porque é um achismo, que merecia um freio a disco traseiro nesse carro, que talvez faria sentido para tirar um pouco e manter a traseira um pouquinho mais quieta. O carro, ele tem essa coisa de ser meio alto. Eu acho que esse carro poderia ser mais baixo. Na verdade, o Abarth para mim tinha que ser ele tinha que ter nascido pelo menos no Argo ou até num Mob, assim, sabe, num carro mais leve. A frente do carro é muito alta, assim, a proporção é tipo, eu quero ser um carro grande, parecer um carro grande, só que ele não é. Mas o visual do carro eu acho super legal. Acho que de fato a Fiat buscou muito essa experiência do carro esportivo, de querer dar uma identidade visual para o carro, e de certa forma, assim, quando a gente fala nesse ponto, eu acho que funcionou, e funcionou bem. O que eu acho é justamente isso: merecia uma transmissão manual, merecia ser um carro mais leve, e eu tenho uma série de ideias de coisas que eu faria isso, e um dia, se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém da Fiat, com certeza eu vou fazer. Aí tem um outro ponto, mas é bobeira: eu jamais emplacaria um carro de frota da Fiat um VW na placa, só por uma questão de posicionamento, tá bom? Mas é isso aí, bora pegar a estrada, vocês vão ouvir o ronco dele. Vamos lá. Ele tem um ronco legal, assim, quando liga. Não é dos mais altos, mas é diferente de um carro normal. Espero que vocês consigam ouvir. Deixa eu diminuir a ventilação. Ó. Tá vendo? Eles tiveram um cuidado especial, isso ficou bem legal. Isso aí. Bora pegar a estrada de Pulse Abarth. Essa alavanca também poderia ser bem menor, né? Olha que é grande. Aí o que acontece quando tá no... Vou fechar a porta, senão ele vai ficar inquieto aqui. Quando tá... Ela é tão grande que olha o tanto que ela desloca pra cá. E aí pra você fazer esse movimento, você bate o braço assim. Se tiver com coisa aqui, você quer só guiar, você tem que meio que fazer uma mão meio alta assim, sabe? Pra conseguir
de fato manusear. Isso aí, bora pegar a estrada. Muito bem, meus amigos, indo me despedir de Pulse Abarth nesse exato momento, terminando aí a nossa jornada de alguns dias na estrada, literalmente com esse carro. Eu acho que valeu primeiro super a experiência. Alguns pontos positivos. Eu acho, primeiro, a iniciativa da Fiat é animal, indiscutível, assim, de investir de fato em uma marca de performance, em uma divisão de performance. Isso é de fato algo extremamente raro e algo que de alguma maneira a gente tem que apoiar aqui no Brasil, porque a gente sabe que é muito difícil acontecer, para não dizer impossível. Eu diria que é uma atitude super inovadora até deles, depois de mais de, sei lá, 20, 30 anos, de todos dos anos 90 ali, que a gente teve diversos carros esportivos. Eu acho uma iniciativa super bacana e acho que desde Sandero RS e Civic SI, talvez, produzidos aqui no Brasil, que a gente não tem mais nada, né? Pensar que a gente já teve Maré Turbo, né, que era tipo um carro recordista de velocidade, que foi animal. O próprio Tempra Turbo também, que foi um carro extremamente marcante. Ele é um carro que eu sinceramente eu ainda não tenho vontade de ter na garagem, não seria minha opção de compra, mas eu acho um carro com muito potencial para ser. Então eu acho que a partir do momento que eu imagino que tem uma divisão focada em performance dentro da marca, eu acho que dá para dedicar mais tempo para deixar esse carro ainda melhor. O motor com certeza é o destaque, o quanto o carro anda, o quão prazeroso o carro é e o quão seguro de certa forma o carro é, por conta das ultrapassagens, das retomadas do carro ser vivo mesmo assim, Mas eu acho que o principal foi isso, foi viver a experiência para poder compartilhar um pouco com vocês, e eu espero sim poder ver a evolução desses carros e cada vez mais esse carro ganhando personalidade e traços de carro de performance, que eu acho que vai ajudar muito, principalmente se eles forem para uma plataforma como, por exemplo, de um Argo, ou até de um carro menor que o Argo e mais leve que o Argo. Aí seria o cenário perfeito. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados, porque aqui na programação no canal tem muita coisa, muito vídeo. Tem um carro novo chegando. A gente está começando um projeto aqui no canal com uma Rampage RT. Vamos desenvolver toda a parte de performance. Vamos fazer um Abarth numa RT, brincadeiras à parte. Mas tem muita coisa legal. Então, para quem curte motor, com certeza vocês vão se sentir bem em estar por aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu. Tchau.